Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Carolina Alves dos Santos, que é médica ginecologista. A doutora Carolina ela tem formação, residência, especialização em ginecologia endocrinológica pela Santa Casa de São Paulo. Tem título também de especialista em acupuntura. A ideia aqui com você, Carolina, é discutir um pouco a respeito dos anticoncepcionais hormonais. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo gostoso. Ótimo. Bom, então para começar, as pílulas anticoncepcionais hormonais, elas contêm derivados sintéticos, então não é o hormônio natural da mulher, né? Então são derivados sintéticos da progesterona, que é o hormônio feminino, né? E alguns deles, a maioria deles, que são nas pílulas combinadas, também vai ter um estrogênio, né? Qual que é a função de cada um desses dois hormônios, do progestogênio e do estrogênio, na pílula anticoncepcional? Tá ótimo. Então vamos lá. Basicamente, o que vai fazer o bloqueio aí da ovulação, as principais funções é a progesterona. Por isso que a gente tem algumas pílulas só de progesterona. Então, como ela age? Ela atrofia o endométrio para não permitir anidação, tá? Ela espessa o muco cervical, não permitindo que esse espermatozoide penetre aí dentro do útero, e também dá uma diminuída ali na peristaltismo, na mobilidade das trompas, que são quem carregam os óvulos do ovário lá para dentro do útero, tá? Essas são as ações principais e locais que a gente tem da progesterona, e uma segunda função é inibir essa ovulação, né? Lá, aí já é a ação à distância que a gente chama. Ela vai agir lá no sistema nervoso central. Então, temos ações locais e ações à distância. O estradiol chega num momento que a pílula começa a dar muito escape, sangramento irregular. Então, o estradiol, ou o estrogênio, ou o estradiol, dependendo da composição aí das pílulas combinadas, eles vêm para dar mais uma regularidade de sangramento para essa mulher, para não ter aquele pinga-pinga, aquele spotting todo mês, e também ajuda a potencializar alguma dessas funções aí da progesterona. Ótimo. Então a gente pode dizer que a função de fato anticoncepcional é do progestogênio. Basicamente, sim. Tá, é por isso que você vai ter a pílula isolada de progesterona, ela é tão efetiva quanto a pílula combinada no sentido de anticoncepção, né? Exatamente. O estrogênio, ele vai ajudar muito mais a controlar esses sangramentos de escapes, por isso que ele é usado na combinação, né? Exatamente. Ótimo. Bom, em relação aos progestagênios, eles são, como a gente falou já, criados em laboratórios, então são sintéticos, né? Ah, o progesterona natural, ela não tem características que são adequadas para uso como pílula anticoncepcional, né? E esses compostos sintéticos, eles são feitos a partir de diferentes hormônios, né? Então ele pode ter alguns efeitos que vão basicamente estar ligados a outros efeitos da progesterona, além da questão da gestação em si, né? O que guia a gente escolher um progestogênio? Tá. Vamos lá, essa pergunta ela é ótima. Basicamente, o anticoncepcional ele é para mulher que quer uma contracepção, não quer engravidar. E aí, de posse disso, você tem uma mulher que não quer engravidar, a gente vai traçar o perfil dessa mulher, tá? E vamos analisar quais são as queixas para escolher o tipo de progestagênio. Existem progesteronas que têm efeitos diuréticos, existem progesteronas que têm efeitos antiandrogênicos, então melhora a pele, melhora cabelo, melhora crescimento aumentado de pelo. E existem progesteronas que são mais androgênicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem uma queixa de disfunção sexual, jamais
a minha primeira escolha vai ser uma progesterona com características anti-androgênicas, né? Porque a gente sabe que esses hormônios mais androgênicos estão, de certa forma, ligados à libido. Claro que não é só ele que funciona, mas nós vamos refinar a nossa escolha da medicação. Se eu tenho uma mulher que queixa de muita nostalgia ou edema, principalmente queixas perimenstruais, a drospirenona é uma boa escolha, porque ela é diurética, ela tem um perfil metabólico muito bom em relação a lipídios, proteínas, então vale individualizar a paciente e ver quais são as outras queixas que ela tem. E o terceiro, e não menos importante, porque a gente às vezes, muitas vezes está falando de meninas que não trabalham, é a questão do custo, né? E a gente sempre, como médico, tem que pensar o que aquela paciente pode comprar. Então, eu acho que dentro desses três eixos que a gente circula para escolher o anticoncepcional. Ótimo, quer dizer, o efeito anticoncepcional pode ser equivalente em todos eles. Exato. Agora, alguns anticoncepcionais vão ajudar a tratar certas queixas, outros vão ter efeitos colaterais, que aí você pode escolher qual que é o que você talvez se preocupa mais e evitar aquilo, né? E, Exato. obviamente, tá. A gente já vai discutir a respeito dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, né? Mas agora, em relação aos estrogênios. Então, o estrogênio, a maioria deles vai ter o etilenoestradiol, né? como o estrogênio, né? E alguns vão usar outras formas de estrogênio, o valerato de estradiol, alguma outra coisa. Mais uma vez, o que muda nesses casos? Muda muito de forma teórica, mas na forma prática, as indicações e contraindicações são as mesmas para os dois. Então, vamos primeiro falar das pacientes que não podem usar. Quando a gente pensa em qualquer tipo de estrogênio em pílula anticoncepcional, existem algumas contraindicações precisas. Então, paciente hipertensa deve evitar pílulas combinadas, pacientes com enxaqueca de mais de 35 anos ou enxaqueca com aura. Então, independente, paciente com histórico de trombose não devem usar a pílula combinada. Então, independente do tipo de estradiol, essas são as contraindicações. Não tenho nada disso. Qual que é o melhor estrogênio para mim? Nós sabemos que os estrogênios naturais, eles têm um menor risco tromboembólico, que é muito pequeno, mas eles ainda têm um risco ainda menor, tá? O interessante desses estrogênios mais novos, né? Por exemplo, o estradiol, é um estrogênio que não tem tanto impacto na mama, por exemplo. É um estradiol que é ecologicamente correto porque ele é biodegradável. Então, existem algumas nuances, mas a principal do ponto de vista médico é a gente selecionar quem não pode usar o estradiol da pílula combinada. Ótimo. Então, basicamente, a outra pergunta que eu ia te fazer era quando que você usa uma pílula isolada de progesterona. Então, basicamente, as três indicações aí que você colocou de contraindicações é histórico de trombose, enxaqueca acima de 35 anos com aura e a hipertensão arterial. Então, nesses casos, a gente vai para as pílulas sem isoladas de progesterona. Agora, entre os tipos de estrogênio, aí não muda muita coisa. É mais o refinamento, mas de fato... O que vai guiar a escolha vai ser mais a progesterona do que o estrogênio. De fato, sim. A gente tem esses refinamentos, mas no grosso modo, se a gente for, é mais a progesterona que guia a gente, né? Em quem que a gente vai pensar para cada paciente. Ótimo. Bom, e aí voltando agora, a gente começou a falar um pouco dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, especialmente aí no caso do estrogênio, seriam essas três condições, né? Então, o risco maior de trombose, aumento de pressão arterial e o problema com as enxaquecas com aura, né?
Então aí os efeitos colaterais estão aí, quando tem esses casos você usa alguma pílula que não vai ter isso daí. E qualquer enxaqueca depois dos 35 anos também não pode, tá? Mesmo sem aura. E lembrar das tabagistas também, após os 35 anos, também não é dos mais recomendados também. Ótimo, também deve evitar os combinados, né? É. Tá. E aí pensando na progesterona, né, um dos efeitos que mais preocupam a mulher são os efeitos androgênicos, né, desses anticoncepcionais. O que são esses efeitos androgênicos? Esses efeitos androgênicos, eles são basicamente sentidos, eu vou falar do cotidiano, na pele, né? Então, uma pele mais oleosa, aparece uma acne mais dolorosa, o cabelo às vezes cai um pouquinho mais. Pílulas isoladas de progesterona, por exemplo, o desogestrel isolado, tem a queixa de alterações do humor, né? Então, temos essas questões relacionadas aos efeitos colaterais da progesterona em relação ao hiperandrogenismo, mas existem alguns outros. Tá. E aí, então a gente fala, não, então vamos pegar uma pílula que não tem efeito androgênico, que tem efeitos anti-androgênicos, que tem umas que têm efeito anti-androgênico, outras que são pró-androgênicas, né? E talvez a maior parte delas sejam androgênicas, né? E aí, não, todos esses efeitos que você falou, obviamente, são efeitos indesejados, né? Então, bom, vamos procurar uma não androgênica. E aí vai ter o problema do libido, que é a principal indicação das que são mais androgênicas. É o que pega mais para as mulheres, né? Sempre lembrando que a libido, a sexualidade é uma questão multifatorial. Obviamente, claro. Mas é uma questão que pode acontecer. Pode acontecer, aliás, com qualquer anticoncepcional, mas mais com os que têm essa característica antiandrogênica. Ótimo. Uma outra preocupação muito grande, especialmente nas meninas, especialmente mais jovens, é com o inchaço e o ganho de peso, né? Por que isso acontece? Todos os anticoncepcionais vão levar a inchaço e ganho de peso? Bom, primeiro vamos aos mitos. Anticoncepcional não engorda. Existem vários estudos comparativos, prospectivos de coorte mostrando que as pacientes usando ou não o anticoncepcional, ao longo da vida elas vão engordando por causa do envelhecimento e o tanto que se engordou com ou sem anticoncepcional foi igual, tá? Existe um contraceptivo, mas não é oral, é o injetável trimestral. Esse sim tem ganho de peso e piora no perfil lipídico. Então, se você me falar, estou tomando injeção a cada 3 meses, engordei. Verdade. Estudos mostram aí até 6 quilos de ganho de peso. Isso é verdade. De resto, é mito. O inchaço, ele pode ser sentido, né? Por conta, principalmente, dessa progesterona. Mas aí é questão de manejar e não são coisas importantes, mas mulheres costumam se incomodar com poucas mudanças em relação a peso e inchaço, elas costumam se incomodar. Mas isso é facilmente manejado com a troca da progesterona. Tá, então existe, mais uma vez, quer dizer, o medo de inchaço e ganho de peso, o ganho de peso que eu falo até pelo inchaço, né? Não pela obesidade, isso pode acontecer. Mas se isso é uma preocupação muito grande, é um dos critérios que você vai usar para escolher o anticoncepcional, não é um motivo para você deixar de usá-los, né? Exatamente. Ótimo. Bom, e aí tem alguns efeitos positivos, né, dos anticoncepcionais e muitas vezes eles podem ser usados até com esse objetivo primário, né? Um deles é a enxaqueca menstrual, né? O que é enxaqueca menstrual e de que forma que o anticoncepcional vai agir sobre isso? A enxaqueca menstrual acontece ali naquele período pré-menstrual, né, que a gente fala de 5 a 10 dias antes da menstruação. Por conta dessa variação hormonal, a gente sabe que tanto o estradiol e a progesterona tem efeito, né, no sistema nervoso central, que vai desencadear
esses surtos de enxaqueca. Quando você entra com o anticoncepcional, que você bloqueia esse ciclo e você não tem mais essa variação hormonal importante, você reduz essa enxaqueca menstrual ou catamenial, como a gente chama. Ótimo. E isso daí, todos os anticoncepcionais vão fazer esse papel. Todos que bloquearem a ovulação, as pílulas sim, né? Mas se a gente pensar Tá. no DIU, o hormonal, aí já nem tanto. Mas tudo que bloquear a ovulação, a gente consegue fazer isso. Ótimo. Vamos lá. E a TPM? A TPM é um caso, né? A TPM é um caso sério, é muito engraçado, até porque muitas mulheres não se percebem assim, né? Que tem uma mudança de humor, principalmente, e são os acompanhantes que relatam, né? O marido, ou o namorado, ou a amiga. Mas, de fato, ela traz muito sofrimento, né, para as meninas e para as mulheres que têm TPM, e esses sintomas podem ser físicos ou psíquicos. Então, tem paciente que fica chorosa, que fica estressada, ou que come tudo o que vê pela frente, tem outras que ficam com dor mamária, sente o inchaço das pernas, e aí, tudo isso acontece por conta dessa flutuação hormonal que é inerente do ciclo menstrual feminino, né? Quando você bloqueia esse ciclo menstrual, você consegue uma melhora desses sintomas. E aí, se essa menina tem queixas de TPM, existe a drospirenona, que é uma ótima opção, né? Talvez seja a primeira de escolha ali no manual da Febrasgo, para a gente poder indicar para essas meninas. É importante lembrar que fora o anticoncepcional, que é o tratamento primário, a gente tem outras opções de tratamento que podem ser associadas ou feitas de forma isolada, mas que o anticoncepcional resolve, a maioria dos casos resolve. Ótimo. Agora pensando no uso propriamente dito das pílulas anticoncepcionais orais combinadas, né? Então elas normalmente são usadas aí por um prazo de 21 a 24 dias, uma vez por dia, né? Iniciando no primeiro dia após a menstruação. Aí depois disso é feita uma pausa de 4 a 7 dias, que é quando vem a menstruação, né? Durante essa pausa. Eventualmente elas podem ser usadas de uma forma contínua e sem pausas, né? Qual que é a importância dessas pausas? Ou pode usar contínuo, pode usar com pausa, tanto faz. Tá. As pausas, basicamente, elas são feitas para a gente manter essa regularidade menstrual. Não tem problema nenhum de você ficar sem menstruar se você está usando uma pílula contínua. Isso não traz problema algum. Não traz problemas de fertilidade, não traz problemas orgânicos. Então, você vai optar de acordo com o seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida que a menstruação te atrapalha, não sei, talvez atletas ou nós médicas que damos plantão ou saímos para fazer alguma coisa e não sabemos quando a gente vai voltar. Então, talvez facilite a vida dessa mulher o bloqueio, a supressão dessa menstruação nesses casos. Agora, mulheres que gostam de ver o ciclo ali, querem ver menstruar para saber que não está grávida, não que isso seja fidedigno, mas aí a opção seria as pílulas com pausa, tá? Malefícios nenhum, mas benefícios a gente tem vários em relação a pausa da menstruação, ou aquela mulher que tem uma endometriose, tem muita dor durante a menstruação, ela é muito beneficiada da sensação desse sangramento. Então, benefícios muitos, malefícios nenhum. Chato que pode acontecer. A longo prazo, o endométrio fica muito fino, tá? Fica muito atrofiado por conta do uso contínuo do anticoncepcional, e isso propicia a mulher ter sangramentos irregulares, spots. E aí a gente maneja facilmente isso com algumas orientações. Ótimo. Então, quer dizer, só que eu acho que para mim ficou um pouquinho. Tanto com pausa como sem pausa pode ser usado tranquilamente. A questão é essa
mulher tem esse desejo de ter o ciclo, de ter o sangramento ou não ter, e eventualmente pode ajudar a controlar alguns sintomas, para endometriose, coisa assim. Tá. Exatamente. Ótimo. E aí, eu trabalhando mais uma vez na parte de esporte, a gente acaba vendo uma controvérsia muito grande, porque a gente falava lá no futebol, por exemplo, as meninas sempre falavam, não, mas isso aí tem que ser a mulher que tem que falar, não adianta que para os treinadores homens, ó, tira a menstruação de todo mundo e resolve o problema aí, ninguém vai ter problema para competir. Né? A grande preocupação é com o momento de estar menstruada ou não durante um período, eventualmente, de uma competição importante, coisa assim. E aí é uma outra discussão à parte, tem umas que querem, outras que não querem, aí tem as opções todas, né? Mas as mulheres, elas podem eventualmente querer, por exemplo, não ter um sangramento durante uma viagem de férias, né? Ou não ter sangramento, vai fazer um vestibular e não quer estar sangrando quando estiver fazendo uma prova, ou vai ter uma entrevista de trabalho, enfim, cada uma pode alegar o seu motivo, né? Exato. Você pode manipular o uso das pílulas nesse sentido? Podemos, mas também não adianta assim, não estou tomando nada, não estou fazendo nada, e aí vou viajar esse fim de semana, não quero menstruar. Aí não é possível. Mas uma paciente que venha usando um anticoncepcional e a menstruação vai cair bem naquele período, no fim de semana, que vai viajar ou vai fazer a prova, como você disse, nós temos como fazer a emenda dessa pílula, né? Para evitar que ela sangre. Certeza? Não temos, mas geralmente dá certo. Tá, ou eventualmente você pode atrasar a pausa, vamos dizer. Exatamente. Nós temos opções aqui no falta, tá, né? Até a propaganda dos contraceptivos estendidos, eles falam que é a pausa programada, a partir de 24 dias, né? Então, eles não falam bloqueio, eles têm essa questão da pausa programada. Você, a partir de... Estou dando um exemplo, tá? Você usa 24 dias e a partir de então você escolhe quando você vai fazer essa pausa aí da menstruação. Tá. Alguns aspectos mais práticos, né? Ao iniciar o uso das pílulas, começou a usar agora, nunca usou anticoncepcional, está começando a usar agora. Quando que essa mulher, essa menina, ela pode ter uma relação segura no sentido de prevenção de gestação? Tá. Então, primeira coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, camisinha sempre com, sem ou apesar do anticoncepcional, tá? Porque a camisinha, além de proteger de gravidez, é proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Na forma teórica, você começando ali nesses primeiros dias do ciclo menstrual, você já está protegida porque já bloqueou o seu eixo, tá? Mas a orientação de praxe que nós damos no consultório, porque é uma fase de adaptação, você não sabe se ela vai tomar direito, você não sabe como ela vai manejar o uso desse novo medicamento, a gente pede pelo menos um mês, aí e a partir da segunda cartela está liberado. Mas pelo livro, começou a tomar, você já está protegido. Ótimo. E aí, esqueceu de tomar um dia, ou foi viajar, não estava com ela, não tomou. E agora? E aí vai depender da progesterona, né? Porque geralmente a orientação é: esqueci um dia, toma, né? Assim que você lembrar, e depois a outra você toma no horário habitual. Mas existem algumas progesteronas que têm uma vida maior e outras uma meia vida menor. Então, o esquecimento já fica mais complicado. Principalmente as pílulas que têm uma dosagem menor ali, tá? Então, a orientação vai variar de acordo com o anticoncepcional, mas no geralzão é esquecer, tá? Esqueci, era para ter tomado ontem, lembrei agora de manhã. Toma e toma no mesmo horário. Se você lembrou na hora de tomar outra pílula, aí você exclui uma e toma só a daquele momento. Ótimo. E usa a camisinha a depender do período da cartela que você tiver. Então, por quanto tempo você tem que se proteger aí?
Se você esqueceu? Isso. Você Se esqueceu, você... ó, você descobriu hoje que você não tomou ontem. Foi Tá, tomar, viu que estava ali e não tinha tomado ontem. tá. Aí você fala, bom, vai ter que usar a camisinha, vai ter que se proteger de outra forma, né? Até quando? Se você esqueceu essa pílula no início da sua cartela, que seria o período pré-ovulatório ali, você deve usar a camisinha até o final dessa caixa e começar a outra. Se foi depois, não teria tantos problemas, né? Mas sempre é válido esse período aí de até usar a camisinha até a próxima cartela de forma geral para não fazer confusão, tá? As pílulas do final são menos prejudiciais de a gente esquecer do que as iniciais. As iniciais deixam um pouquinho mais inseguro. Ótimo. E ao interromper as pílulas, vamos dizer, a fertilidade volta de imediato? Bom, volta de imediato. A única que não volta são os contraceptivos injetáveis, né? Trimestrais, que podem demorar até 18 meses. Mas as pílulas orais, tanto as combinadas quanto não, você pode parar hoje e daqui 15 dias engravidar já. Ótimo. Bom, aí já saindo um pouco das pílulas anticoncepcionais, existem outros métodos de anticoncepção hormonal, né? Um deles é o DIU. O DIU ele pode ser de cobre ou pode ser o DIU hormonal, que é o Mirena, né? Então, quais são os pontos positivos, negativos? Por que usar um DIU ou por que não usar o DIU? Tá, então vamos lá. Do ponto de vista contraceptivo, eles são muito mais efetivos, porque não tem o viés, né, aquele erro humano de você esquecer de tomar, né? O dispositivo foi implantado e ele está lá para ser usado pelo período que ele é válido. Quem são as pessoas que devem usar ou que têm preferência? Então, as mulheres que querem um método de longa duração, as mulheres que não precisam, talvez, de alguns benefícios secundários desse DIU, porque a ação dele é mais local. E que eu esqueci agora. Tá, os pontos positivos e negativos do DIU, né? Ah, então, os pontos positivos e negativos do DIU. Eu vou começar de novo. Então, vamos lá. Pontos positivos do DIU. Ele é um método de longa permanência. Ele tem um índice de segurança que a gente chama índice de PIR maior, melhor do que das pílulas, porque a gente não tem o viés humano de esquecer de esquecer da tomada. Os DIUs sem hormônio, eles não têm impacto algum em relação à ovulação. Então, aquelas mulheres que gostam de menstruar, gostam de sentir o ciclo, ele não vai ter o impacto hormonal, nem o positivo, nem o negativo. Os DIUs medicados com progesterona, positivo é essa questão do uso, e eles podem tratar, né, ajudar no tratamento de algumas doenças, como a endometriose e a adenomiose. Pontos negativos: não está indicado para mulheres virgens, né, por conta da inserção, tá? O DIU de cobre tem um ponto negativo, que ele precisa de um controle mais fidedigno, que ele precisa estar sempre no lugarzinho dele para ele, de fato, agir, diferente do DIU que é medicado, né? Ele estando dentro da cavidade, como ele tem o hormônio, ele já te protege da gravidez. O DIU sem hormônio, ele costuma dar um pouquinho mais de cólica, aumentar o fluxo menstrual, então não está indicado para quem já tem um fluxo grande ou tem muita cólica. E o DIU medicado, ele tem a principal queixa das mulheres é o sangramento irregular, que é mais comum principalmente no começo, nos 6 primeiros meses aí do uso dele. E aí a mulher também não vai ter os benefícios secundários que as pílulas dão, de melhorar a pele, melhorar cabelo, né? Então, acho que é basicamente isso. Ótimo. E a outra forma de uso
hormônios é através de anticoncepcionais injetáveis, né? O que você tem para dizer aí, fora do que a gente já discutiu até aqui? Olha, eu acho que eles são seguros, né? Eles são práticos, porém, a dosagem hormonal é um pouco mais alta neles e os efeitos colaterais são mais sentidos, tá bom? O injetável trimestral, principalmente, ele tem um impacto ruim na densidade mineral óssea, então mulheres mais velhas, né, ali próximo dos 40, não devem usar por muito tempo, e também tem um impacto negativo no perfil glicêmico, tá? O trimestral também, o ganho de peso que incomoda muito as mulheres, mas eles são muito seguros e muito práticos, né? Do ponto de vista positivo, o trimestral e muitas vezes até o injetável mensal, ele leva a quadro de pouco sangramento ou até a amenorreia, que é a ausência da menstruação, e é muito prático. Ótimo. E os injetáveis você faz a cada 1 ou a cada 3 meses? Exatamente. Tá. Os combinados são mensais, que tem o estradiol e a progesterona, e o só de progesterona é trimestral. Ótimo. Lembrando que esses efeitos colaterais, eles também vão agir de uma forma muito individual, né? Então, duas pessoas podem usar o mesmo anticoncepcional e vão ter, eventualmente, uma variação, para ter um perfil do anticoncepcional, mas que varia de pessoa para pessoa também, né? Você pode falar que um tipo dá muito de um efeito, é que uma pessoa pode não sentir aquilo. Exatamente, eu já tive paciente que eu troquei anticoncepcional e dei hormônio antiandrogênico e falou, ai, tá me nascendo muita espinha. Então, assim, né, a gente vê de tudo, até o que é o improvável. Ótimo. E qual é a precisão que você precisa ter com essas injeções? Você precisa fazer na data certinha? Você tem algum jogo Uma dentro disso? margem de erro aí, Vamos dizer. até 5 dias é aceitável. 5 dias, seja para mais ou para menos do que a data. É, Quer dizer, eventualmente aquela coisa, você vai viajar, você não quer levar para fazer fora, você pode é. fazer um dia antes, Um 2 dias pouquinho antes. antes. E aí você tem que saber, principalmente os mensais, o que pode acontecer é você ter uns escapes, né? Uma irregularidade. Tá. Ah, aí é uma controvérsia grande, né, que existe, que são os implantáveis. Tá. Bom, então primeiro a gente vai diferenciar. A gente tem um único anticoncepcional que é liberado pela Anvisa. Eu vou falar marca porque é o único que tem, que é o Implanon. Esse é o único anticoncepcional que não é reposição hormonal, não é testosterona, ele é de progesterona, que é liberado pela Anvisa, tá? Ele dura 3 anos e ele é super seguro. Para você ter uma noção, a taxa de falha dele é semelhante à de uma laqueadura. Então, é um método maravilhoso, porém, ele pode, em até 24% das mulheres, apresentar um sangramento desfavorável, tá? Então, sempre que a gente for pensar em prescrever ou receber essa medicação, é importante deixar a paciente ciente que pode ser que isso aconteça, eu não sei com quem que vai acontecer, e se isso é um transtorno muito ruim para ela. Os demais implantes que são feitos nas farmácias magistrais, eles ainda não têm regulamentação, né, para a Anvisa como meio contraceptivo, tá? Existe um tipo de implante que é vendido como contraceptivo, que é aquele implante que tem que retirar depois, não é o absorvível, tá? Mas isso não está em nenhum manual das principais sociedades, como Febrasgo, como Associação Médica Brasileira, enfim. Bom, aí tem toda uma questão de usos para outros fins, né? Que aí acho que não é a discussão aqui, mas saber que existe sim um implante que é usado como anticoncepcional, que não vai ter todos aqueles efeitos que as mulheres buscam no chip da beleza, coisa assim, quer dizer, o efeito de fato é anticoncepcional, né? Usar um único implante, né? Não é
encher de implante também. É bom. Isso aí, tá, uma opção. E por fim, os adesivos anticoncepcionais, quer dizer, como é que eles funcionam, quais, por que usar, por que não usar? Ah, os adesivos são Os uma adesivos ótima. e os anéis, a gente não chegou a falar também, né? Tá. Então vamos lá. Os adesivos eles são uma ótima opção, né? Porque você cola ele ali e fica um tempo até fazer as trocas, né? Então você põe um, fica uma semana, troca, são 3 semanas no total. E você tem a praticidade de você não precisar ficar tomando medicação todos os dias. Também ele é muito indicado para aquelas pacientes que têm o enjoo com a via oral, né? Alguma questão gastrointestinal, então ele diminui esses efeitos colaterais que às vezes pode ter de náusea, vômito, alguma questão nesse sentido. Mas lembrar que ele é combinado de estradiol mais a progesterona, então as contraindicações são as mesmas da pílula. E tem uma questão aqui para gente que é um pouco ruim, tá? Na Europa se usa bastante, mas aqui no Brasil as meninas ficam um pouco reticentes, porque, primeiro, ele não é do tom da nossa pele, né? Segundo, nós vamos muito à praia, né? O brasileiro está sempre de mini blusa e acaba expondo o anticoncepcional, ou você vai tomar sol e tá o anticoncepcional grudado aqui nas costas, fica a marca. Então, isso incomoda um pouco as mulheres. Às vezes descola, junta uma sujeirinha, esse é o fator mais limitante. Mas o método é excelente e pode ser usado para o mesmo grupo de mulheres que toma a pílula combinada. O anel é a mesma coisa. Só antes da anel, quer dizer, basicamente a discussão aí, no caso dos adesivos, né, e talvez no anel, não é efeito colateral diferente, não é ação diferente, é simplesmente a preferência quanto ao método, né? Quer dizer, se você prefere tomar aquele comprimido todo dia ou se você prefere ter um adesivo na pele, as vantagens e desvantagens disso daí. É basicamente isso e é efeito gastrointestinal, porque a gente fica muito enjoada, mas de resto dança conforme as pílulas também, Tá. tá? O anel é a mesma coisa, né? Então, a praticidade, você tira via oral, né? Os efeitos de primeira passagem hepática. Talvez também, lembrando agora, seja uma boa opção para quem tem alguma questão hepática, enfim, mas também está contraindicado, se bem que vamos voltar naquela indicação, só gastrointestinal. O anel ele pode ser usado da mesma maneira que o adesivo, tá bom? Então, pacientes que têm um pouco de abjeção via oral, você fica com ele um período de 3 semanas e tira. Pontos positivos, ele é prático, ponto negativo, pode aumentar o fluxo vaginal, então para as mulheres que já queixam de um fluxo vaginal mais aumentado, talvez incomode. Tem muita mulher que tem dificuldade na colocação e na retirada, apesar de ela ser simples, e aí envolve questões de tabu, do autoconhecimento da mulher. E tem que tomar cuidado de ele não sair, você não perceber, né? Você achar que está protegida com o anel e você perdeu ele no momento. Mas de resto é basicamente igual às outras pílulas combinadas. Ótimo. Em relação a esquecimento, às vezes as pessoas se preocupam com a pílula, porque é aquela coisa de todo dia ter que lembrar, mas às vezes é mais difícil você lembrar quando você tem que fazer isso uma vez por semana, né? Porque Exatamente. aqueles, É muito pessoal, né? assim, aí é olhar um pouco a característica mais da pessoa do que do método Do que do do que método. Só tem os pontos, né? Eu acho que mais a questão dos pontos negativos que a gente vai ajustar aí de cada pessoa. E também a gente não tem uma diversidade de progesterona, né? Para esses métodos não Tá, orais. claro. Então, os benefícios secundários de algumas coisas que a gente tem na via oral não vão ter nessa via transdérmica ou parenteral. Ótimo.
Bom, cara, eu acho que para as meninas e mulheres aí que estão eventualmente vendo aqui, acho que o que fica é mais assim a diversidade de métodos que tem, que vão e a escolha na verdade é diferente, não é que nem um carro que você vai lá, olha, prefiro esse, prefiro aquele, prefiro não, quer dizer, de fato você tem que levar em considerações aí efeitos colaterais, efeitos positivos, porque a pílula tem não só efeitos colaterais negativos, nós temos efeitos positivos, a praticidade, as preferências individuais, aí tudo isso vai ter que ser avaliado. Não é, não, eu vou, quero um anticoncepcional, vai ali e pega o primeiro que está na frente, né? Exatamente. Todos vão funcionar para você não engravidar, isso é fato. Mas não sei se aquele é o mais indicado para você, ou se você pode tomar aquele tipo de anticoncepcional. Ótimo. Né? Então, é sempre importante uma avaliação médica. Eu tinha um professor que brincava que anticoncepcional é igual caça jeans. Cada um tem uma marca que veste melhor. Então, o seu não vai ser o da sua amiga, não vai ser o da sua vizinha. Então, você tem que procurar ali o que veste melhor para você. Ótimo. Queria te agradecer mais uma vez, Carolina. Acho que foi bem válida a discussão e contar com você aqui em outros momentos. Eu que agradeço, é sempre um prazer aqui nosso bate-papo e fico à disposição para a gente conversar mais vezes. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.